Vamos lá, pessoal, terceira parte da nossa aula. Depois de eu ter alertado a existência de estudos criminológicos na Antiguidade e na Idade Média, eu passei a estudar as escolas, as famosas escolas, a partir do século XVIII. No bloco passado, nós vimos a escola clássica. Neste bloco, nós vamos estudar as outras duas, a escola positiva ou positivista e a escola sociológica. Vamos para a escola positiva ou positivista. Ó. A escola positiva ou positivista tem como seus principais autores e obras Césare Lombroso, que marcou a fase antropológica da criminologia, com o seu livro O Homem Delinquente. Aí temos na fase jurídica Rafael Garófalo, o pai da expressão criminologia, e Enrico Ferri e a sua sociologia criminal. Rogério, qual era a linha de pensamento comum nesses estudos, nas lições desses positivistas? A linha de pensamento comum. Bom, primeira coisa, para eles, a criminalidade é considerada um fenômeno natural de causa determinada. Para eles, a criminologia deve explicar exatamente essas causas do delito. A criminologia deve explicar as causas do delito, utilizando-se de método científico, científico capaz de prever meios de combatê-lo. Capaz de prever meios de combater o crime. Então, para os positivistas, a criminalidade é considerada um fenômeno natural de causa determinada. E a criminologia deve explicar exatamente essas causas, utilizando-se de método científico capaz de prever meios de combater o crime. Pessoal, vejam que a criminologia assume o papel de defesa do corpo social. A criminologia assume o papel de defesa do corpo social. Pessoal, a criminologia como combate à criminalidade. A criminologia como combate à criminalidade, ó, dá uma olhada. Então eu tenho aqui, ó, a criminologia combatendo a criminalidade. A criminologia combatendo a criminalidade. Reação em favor da defesa social. Reação em favor da defesa social. Rogério, todo esse pensamento, então, vai interferir na finalidade da pena para os positivistas, não vai? Claro que vai. A pena, ela é um instrumento de defesa social.
A pena é um instrumento de defesa social. Você vai encontrar positivistas defendendo penas indeterminadas, se isso é importante para a defesa social. Dá uma olhada, ó. Letra E. A pena não deve ser aplicada com o fim de retribuição. Que, aliás, é o que sustenta a escola clássica. Mas em razão da periculosidade do delinquente, da periculosidade do delinquente, como um instrumento de defesa social, como um instrumento de defesa social. Tá ok? Vocês conseguem perceber bem que a criminologia passa também a combater a criminalidade defendendo penas indeterminadas. Preste atenção num dos maiores expoentes da escola positiva ou positivista. O maior expoente do positivismo foi Lombroso. Médico italiano, ele é responsável por estudos do homem sobre uma perspectiva morfológica. Rogério, por que Lombroso resolve estudar o homem delinquente sob uma perspectiva morfológica? Vocês vão perceber que Lombroso não acredita no livre-arbítrio. O homem escolher o bem ou o mal, e o criminoso escolhe o mal. Para Lombroso, devemos trabalhar com determinismo. Tem pessoas que já estão determinadas desde o nascimento para a prática de crimes. Entendeu isso? Dá uma olhada, ó. Observação importante. Neste período positivista, o estudo da criminalidade, abandona as ideias da escola clássica, defensora do livre-arbítrio, e migra para o terreno do concretismo, da verificação prática do delito, da verificação prática do delito e do delinquente. Tá ok? E Lombroso, ele foi muito importante. Lombroso começa a estudar a morfologia do criminoso. E ele marca um período de cientificidade da criminologia. Dá uma olhada, ó. O marco científico da criminologia se dá com a publicação da obra O Homem Delinquente de Lombroso no final do século XIX. Rogério, por que eu chamo este momento de marco científico? Por quê?
Pessoal, porque até então, diversas investigações sobre o crime e sua causa e o criminoso foram conduzidas por pseudociências, também chamada ou ciências ocultas. É uma fase pré-científica. Lombroso, ele é um marco científico. A sua obra é um marco científico. Eu não duvido que antes da obra de Lombroso, nós tínhamos várias investigações sobre o crime, sua causa e o criminoso, mas nenhuma científica, nenhuma dotada de predicados científicos. Quem introduz predicados científicos na investigação, principalmente na investigação relacionada ao criminoso, é Lombroso. Eu vou provar isso para vocês. Ó. Vamos analisar três pseudociências ou ciências ocultas que estudavam o crime e o criminoso sem predicados científicos. Está aqui, ó. A demologia. A demologia, por exemplo, procurou explicar o mal, que é a conduta criminosa, por meio do estudo dos demônios. E tal foi o desenvolvimento desta pseudociência ou ciência oculta, que se chegou a um número de 7 milhões de diabos. Entendeu isso aqui, Isa? E a gente está preocupado com 500 parlamentares. Oh, então a demologia, Isa, ela procurava explicar o mal, que era a conduta criminosa. De que forma? Estudando os demônios. Compreendeu? Agora, isso não tem qualquer predicado científico. Não tem qualquer... É uma investigação do crime e do criminoso sem predicados científicos. Dá uma olhada, ó. Em resumo, o que investigava a demologia? A demologia investigava o crime, sua causa e o criminoso, explicando o mal por meio do estudo dos demônios. A demologia, ela trabalhava com ideias de possessão. Ideias de possessão. Ela desenvolveu a teoria da tentação. Desenvolveu a teoria da tentação. O criminoso, embora não possuído, era tentado pelo espírito do mal. Entendeu isso aqui, ó? O criminoso, embora não possuído, e ela não nega que em muitas hipóteses ele estava possuído, embora não possuído, era tentado pelo espírito do mal. Ela era tentado pelo espírito do mal. Então a demologia, ela promove a compreensão do crime como um mal externo à natureza humana. Promove a compreensão do crime como um mal externo à natureza humana. Agora veja, Isa,
Só para vocês saberem, a Isa é a nossa funcionária aqui, porque o pessoal deve estar falando, Rogério, quem é essa Isa? Você está falando de diabos, demônios, e eu não estou vendo Isa. Ó, para não... Ô Isa, você acha que tem algo científico nisso? Isso é um claro exemplo de ciência oculta. É um claro exemplo de ciência oculta. Estuda o crime? Estuda. Estuda o criminoso? Estuda. Mas não com predicados científicos. Quem vai inaugurar essa fase científica da criminologia é Lombroso. Querem ver outra ciência oculta? Olha só. Como ciência oculta ou pré-científica, eu tenho a fisionomia. É uma pseudociência que mais se aproxima de Lombroso. Não é considerada ciência porque ela não trabalha com métodos científicos. Mas a fisionomia é uma pseudociência que mais se aproxima de Lombroso. Como o próprio nome anuncia, esta ciência oculta foca suas pesquisas na aparência do indivíduo como ponto de conexão entre o externo e o interno, entre o físico e o psíquico. A partir da técnica de observação da expressão corporal, ela sustenta a relação entre o corpo e a alma, sinalizando, inclusive, algumas características de índole criminosa, que podem manifestar-se na cabeça, orelha, nariz, dentes. Então, olha que interessante, ó. Sustenta a relação entre corpo e alma, sinalizando para algumas características de índole criminosa, que podem manifestar-se na cabeça, orelha, nariz e dentes. Agora veja só, alguns que já conhecem a criminologia podem estar imaginando que eu estou confundindo a fisionomia com o estudo de Lombroso. Não estou. Eu alertei que a fisionomia se aproxima do positivismo crinológico de Lombroso. Mas não pode ser confundido com Lombroso, por quê? Porque a fisionomia não trabalha com predicados típicos de ciência. Ela é uma ciência oculta, uma pseudociência. Ela não usa métodos científicos que permitem chamá-la de ciência. Lombroso vai ser influenciado pela fisionomia, mas vai empregar no seu estudo métodos científicos. Então eu posso afirmar o seguinte aqui, ó, sem medo de errar. Eu posso afirmar o seguinte: esta teoria é aprimorada por Lombroso. Esta teoria é aprimorada por Lombroso. Ele vai empregar o que os fisionomistas não empregaram, ou seja, um método científico. A outra pseudociência que eu quero estudar com vocês, e quero estudar porque ela também influencia Lombroso, é a frenologia. Depois de uma aula dessa é legal jogar forca, não é? Ninguém vai acertar as suas palavras. Ó, cita-se também como pseudociência a frenologia, ciência oculta que tem por objetivo identificar a localização física de cada função anímica do cérebro. Cria-se a teoria da localização. Vejam,
A frenologia, e repito, também influenciou o Lombroso. A frenologia explica o comportamento criminoso através do crânio. A chave para explicar o comportamento criminoso está no crânio. A chave para explicar o comportamento criminoso está no crânio, pois nele manifesta-se cada função do cérebro. A frenologia vai influenciar Lombroso. Agora, a frenologia trabalhava com essa sua teoria da localização sem rigores científicos. Quem vai introduzir rigores científicos é Lombroso. Então vejam, essas pseudociências foram importantes para o nascimento do movimento científico da criminologia. Essa importância, inclusive, está evidente nas obras de Lombroso. Insisto, o nome mais destacado desta escola. Lombroso, na construção da sua teoria, ele promove um resumo de todo o pensamento à sua volta, principalmente os fisionomistas e os frenólogos. Lombroso, ele vai considerar a aparência do indivíduo como ponto de conexão entre o externo e o interno, entre o físico e o psíquico. Quando eu falo que ele é influenciado pelos fisionomistas, ele também vai trabalhar com a aparência do indivíduo como ponto de conexão entre o externo e o interno, entre o externo e o interno, entre o físico e o psíquico, entre o físico e o psíquico. Lombroso vai considerar isso, mas acrescenta rigores científicos. Os frenólogos também foram importantes para o pensamento de Lombroso. Lombroso também parte da premissa que o comportamento criminoso está no crânio. O comportamento criminoso está no crânio. A diferença é que Lombroso vai introduzir nessa conclusão rigores científicos, métodos experimentais. Compreendeu? Olha só, Lombroso incorpora o método experimental em todos os seus trabalhos, derivando da aplicação desta orientação a figura do criminoso nato. Com este método experimental em todos os seus trabalhos, Lombroso chega na figura do criminoso nato. Agora, cuidado, a expressão criminoso nato não é de Lombroso, viu? É de Ferri, já caiu isso em concurso. Muitos falam em Lombroso e o criminoso nato, mas não podemos esquecer que essa expressão criminoso nato, quem criou foi Ferri. Rogério, dá para você resumir, dá para você, em apertada síntese, colocar aqui o trabalho de Lombroso? Olha só, pessoal, Lombroso, aplicando, incorporando o método experimental, trabalhando com centenas, com milhares de dados, ele, estudando o crânio e a fisionomia de uma pessoa, conclui qual crime em potencial essa pessoa pode vir a praticar.
ele, com base no crânio e na fisionomia, ele procurava descrever o estuprador nato, o roubador nato, o homicida nato. Claro que o estudo dele é muito mais rico do que eu estou falando, mas numa matéria como criminologia, que deve ser dada em 4 encontros, eu vou tentar colocar para vocês os pontos mais importantes. Vejam. Resumo. Examinando o crânio de um criminoso multireincidente, examinando o crânio de um criminoso multireincidente, Lombroso encontra uma série de anomalias. Lombroso encontra uma série de anomalias. E daí, à vista desta estranha característica, à vista desta estranha característica do crânio do criminoso examinado, pensava ter resolvido o problema da origem do comportamento criminoso. Examinando o crânio de um criminoso multireincidente, Lombroso encontra uma série de anomalias. E daí, à vista desta estranha característica do crânio do criminoso animado, ele falou, pronto, já sei a origem do comportamento criminoso dele. Se era um estuprador multireincidente, aquela característica do crânio é que gerava o impulso criminoso. E todos que nascessem com essa característica, em breve, logo, também estuprariam. Aquela estranha anomalia no crânio de um roubador multireincidente explicava o comportamento criminoso dele. E todos que nascessem com a mesma anomalia eram assaltantes em potencial. Compreendeu? Então vejam que Lombroso nega livre-arbítrio. A sua anomalia, ela não te dá livre escolha entre o bem e o mal. Você, com essa anomalia, você vai escolher o mal, mais cedo ou mais tarde. Entendeu isso, Isa? Vejam, as conclusões de Lombroso repercutem especialmente no modelo de política criminal a ser adotado para o combate à criminalidade. Para Lombroso, contra o criminoso nato, incorrigível, não caberiam aplicações de sanções morais, mas sim preventivas, devendo a sociedade se proteger com a aplicação da pena de prisão perpétua ou até a pena de morte. Compreendeu isso? Joia? Pessoal, Lombroso chega inclusive a defender que a pena não precisa guardar o crime. A pena preventiva pode ser imposta antes mesmo da prática de crime. Pessoal, a principal contribuição de Lombroso para a criminologia não reside tanto em sua famosa tipologia, onde ele destaca a categoria do delinquente nato, ou em sua teoria criminológica. A contribuição principal de Lombroso foi o método que utilizou em suas investigações, permitindo-se considerar com a sua obra o marco científico da criminologia.
Vejam, qual foi o método que ele utilizou em suas investigações? O método empírico indutivo. Método empírico indutivo. Indutivo. Esse método permite-se considerar a obra de Lombroso o marco científico da criminologia. Pessoal, sua teoria foi formulada com base em resultados de mais de 400 autópsias de delinquentes. Isso é importante, ó. Sua teoria foi construída com base em resultados de mais de 400 autópsias de delinquentes. E 6.000 análises de delinquentes vivos. Então vejam que o estudo dele contou com um critério minucioso. Chegam a reportar que Lombroso trabalhou com mais de 25.000 presos em prisões europeias para construir a sua teoria. Tudo isso para te demonstrar que ele empregou métodos científicos, e repito, é o marco científico da criminologia. Vamos falar do próximo positivista, Enrico Ferri. E ainda temos um terceiro no quarto e último bloco.